Crianças, prontos para mais uma história? Vou contar para você hoje a história de Naamã. Senta aí num lugar bem confortável e curte a história de hoje. Havia um homem chamado Naamã. Naamã era capitão do exército do rei da Síria. Era um homem muito importante. Ele era o homem de confiança do rei. Naamã era um homem que liderou muitas batalhas e venceu muitas batalhas também. O nome dele era conhecido em todos os lugares. Naamã, ele ia nas terras, conquistava aquela terra e levava muitas coisas para a sua terra. E Naamã era importante, de confiança, mas Naamã tinha um problema. Ele tinha uma doença, ele tinha lepra. Lepra era uma doença que naquela época não tinha cura, não havia ainda sido encontrado a cura para a lepra. Eram feridas, faziam-se feridas na pele e iam aumentando. E ele já tinha procurado médico, remédio, mas não tinha cura. Então, ele sofria muito com isso. Com ele, sofria também, claro, a sua esposa. A sua esposa também sofria com essa situação de ver o seu marido enfermo, com aquelas manchas na pele, aquelas feridas. Ela ficava muito triste com aquela situação. E tinha alguém na casa dela que trabalhava para ela. Era uma menininha que tinha sido levada para sua casa numa das conquistas de Naamã. Ele conquistou, ele lutou lá na terra de Israel e levou essa menina para trabalhar na sua casa. Ela era uma criança, assim como você. E essa menina, vendo a tristeza da sua patroa e do seu patrão, ela diz para ela: senhora, se ele fosse lá em Israel, ele seria curado pelo profeta Eliseu. A esposa de Naamã ouve aquela palavra da menina e fica imaginando, mas como será? Será que existe cura então? E a menina diz, através do poder de Deus ele pode ser curado através do profeta Eliseu, que fala com Deus. E então ela leva a mensagem até Naamã, porque uma criança não poderia falar com o general ou um capitão. Então ela fala para Naamã: Naamã, a menina que você trouxe aqui para casa disse que lá em Israel tem um profeta que pode curar você. Naamã então se enche de esperança e vai então conversar com o seu rei, o rei da Síria, e fala para ele: rei, lá em Israel tem alguém que pode me ajudar a ser curado dessa doença. O rei então diz o seguinte: olha, Naamã, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar você para você viajar até lá, vou te dar algumas pessoas para te ajudar, vou te dar dinheiro e roupas bonitas para você dar de presente para o rei de Israel, quando ele resolver esse problema seu. E você leva também uma carta. Eu vou escrever uma carta, porque assim fica mais fácil ainda. Você chega até o rei e apresenta a carta. Quer dizer que sou eu, o rei, que estou te apresentando. Quando Naamã então viaja para lá a terra de Israel para falar com o profeta, ele leva aquela carta para o rei de Israel, só que o rei lê a carta e o rei da Síria tinha escrito assim: esse é o meu capitão, Naamã, para que você o cure da lepra. O rei leu aquilo e falou: mas eu não sou Deus para curar ninguém de lepra. O que esse rei está pensando? Eu acho que esse rei está querendo alguma confusão e começar alguma batalha comigo, por isso ele está inventando isso. Depois ele vai falar assim: você falou que ia curar, eu não falei nada, eu não vou curar ninguém. O profeta Eliseu, então, fica sabendo do que está acontecendo e manda chamar Naamã. Naamã, então, fala: então eu vou ter com o profeta. Quando ele chega na casa do profeta para conversar com o profeta para que o cure, ele, então, chega, com a sua comitiva, com os seus ajudantes, seus servos, e quando ele chega lá, bate na porta, mas sai alguém e ele olha aquele homem então e fala: você é o profeta Eliseu? E ele diz:
diz, não, eu sou servo de Eliseu. Como assim? Ele não vai sair para recebê-lo. Ele pediu que eu falasse com o Senhor. Naamã ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo. Ele pensou que Eliseu ia sair e ia falar: ó, Naamã, Deus Todo-Poderoso vai curar você. E que ele achou que Eliseu ia sair, fazer rezas e orações aos céus, falando com Deus, e que ele ia colocar as mãos sobre seu corpo, fazer orações e ia curá-lo. Mas Eliseu não precisava fazer isso. Deus já tinha dito que ia curar Naamã, não precisava mais nada, precisava da fé de Naamã. E aí Naamã fica muito bravo. E o servo então diz: bom, o profeta Eliseu pediu que dissesse ao Senhor: vá até o rio Jordão, mergulhe 7 vezes das águas do rio, e o Senhor será curado. O que você faria? Era só ir ao rio, mergulhar 7 vezes. Ah, Naamã ficou muito bravo. Sabe o que ele disse? Deu as costas para o servo, foi falar com os seus servos que estavam lá esperando por ele, e disse o seguinte: eu mergulhar no rio Jordão? Mas por que eu faria isso? O rio Jordão é um rio barrento. Por que eu não posso ir lá na nossa cidade, lá em Damasco, que tem rios lindos e límpidos? Eu vou mergulhar lá. Por que ele mandou eu mergulhar no rio Jordão? Eu não vou. Olha só. E então os servos de Naamã dizem o seguinte para ele: mestre, Senhor, se ele tivesse dito para o Senhor fazer alguma coisa mais difícil e mirabolante, o Senhor não ia fazer para ser curado? Ia. Então, por que o Senhor não pode se jogar nas águas do Rio Jordão? O Rio Jordão é aqui. Mergulhe, Senhor. Ouça o que ele disse e o Senhor será curado. Naamã, então, ouve os seus servos, pensa e fala: o Rio Jordão está bem próximo. Eu vou então até lá. Naamã, então, decide ir até o Rio Jordão. Ele deveria mergulhar 7 vezes. Se sentiu um pouco humilhado, por isso que ele ficou bravo. Ele estava se sentindo humilhado. Ele, um capitão, né? Tão importante, uma pessoa tão importante, tão respeitado, tem que fazer, né? Tirar a roupa e mergulhar no rio. Mas ele obedeceu. Vamos ver então o que aconteceu? Quando ele vai e mergulha então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que aconteceu? Quando ele então sai da água, ele estava limpinho das suas feridas. Não havia mais lepra. A sua pele estava limpinha. Ele então fica tão feliz e ele faz o quê? Ele agora pretende voltar para falar com Eliseu. Ele volta, procura por Eliseu e agora o profeta sai para falar com ele. O chama para dentro de casa. Agora eu vou conversar com você, porque agora você está curado, você está limpo das suas feridas. E então Eliseu diz para ele: agora você volta para sua terra, vai trabalhar, seja feliz. E o Naamã gostaria então de presenteá-lo e diz para ele: olha, eu trouxe pedras, eu trouxe dinheiro, eu trouxe roupas e gostaria de oferecer para você. Mas Eliseu diz: não, eu não quero nada. O que aconteceu com você foi Deus quem permitiu. Deus disse que você estaria curado e você obedeceu. Então agora vai, seja feliz. E ele então diz o seguinte: Eliseu, posso levar então um pouco de terra, deste lugar? O Eliseu: sim. Por quê? Porque lá na Síria eu pretendo erguer um altar para adorar o verdadeiro Deus. Esse Deus que você me apresentou agora, esse Deus que me curou, eu nunca mais vou
me ajoelhar e adorar falsos deuses. Porque os deuses de pedra, os ídolos de pedra que o meu rei adora, eles não falam, eles não ouvem, eles não saem do lugar e eles não curam como o seu Deus. A partir de hoje eu só vou adorar o seu Deus e eu vou pedir perdão para ele, porque eu vou ter que acompanhar o meu rei quando o meu rei entrar nos templos para adorar os ídolos falsos deuses. E eu estarei lá, porque eu sou o braço direito do meu rei. Mas de maneira alguma eu adorarei outro Deus que não seja o Deus de Israel. Que maravilha! Que bênção! Naamã foi curado e o melhor de tudo, ele conheceu o verdadeiro Deus. Como Deus o amava. Por isso Deus o curou, para que todo mundo visse que ele era Deus soberano e ele está acima de tudo e de todos. Você também pode conhecer o nosso Deus através do Senhor Jesus. Senhor Jesus foi enviado por Deus para morrer no seu lugar lá na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus é quem perdoa o nosso pecado. O pecado nos separa de Deus. Nós não podemos chegar, a nossa oração não chega até Deus se nós estivermos em pecado. Mas só o sangue de Jesus nos purifica do pecado, a Bíblia diz. E só Ele é o nosso elo de ligação com Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Aceita Jesus na sua vida. Seja feliz como Naamã foi depois de ser curado da sua doença, que até então era incurável. Mas para o nosso Deus nada é impossível. Se você ainda não tem Jesus, eu convido você a aceitar Jesus na sua vida. Sua vida vai mudar, vai ser diferente. A alegria que vem de dentro, não é a alegria que vem de fora para nos completar. É a alegria que vai jorrar. Jesus é o rio da vida. Jesus é o pão da vida. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te dar a alegria de viver aqui e depois também. Essa é a palavra que o Senhor tem para você hoje. Eu espero que você tenha gostado e guardado essa história no seu coração. Porque assim como ele foi abençoado, você também pode ser abençoado hoje. Um beijo! Até o próximo Historiar!